Kedorlaomer. Kedorlaomer. Bem que nome complicado. Ai, amor, por favor. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Esse é o nosso Bíblia em Casal. Bom, eu sou o Alê Eu sou Elei. e vamos para a nossa leitura do capítulo. Hoje vamos fazer a leitura do capítulo 14 de Gênesis. Bora lá conosco. Naquela época, Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, foram à guerra contra Bera, rei de Sodoma, Birsa, rei de Gomorra, Sinabe, rei de Admar, Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá, também chamado Zoar. Todos esses últimos juntaram seus exércitos no vale de Sidim, que é o mar salgado. Durante 12 anos estiveram sob o domínio de Kedorlaomer, mas no 13º ano se rebelaram. No 14º ano, Kedorlaomer e os reis aliados a ele derrotaram os Refaíns em Asterote e Carnaim, os Emins em Savé-Quiriataim e os Oreus no monte de Seir, até El-Parã, próximo ao deserto. Em seguida, voltaram e foram a En-Mispate, isto é, Cádiz, e conquistaram todo o território dos amalequitas, bem como os amorreus que viviam em Hazazon Tamar. Então, os reis de Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim e Belá, ou Zoar, saíram e tomaram posição de combate no vale de Sidim, contra Kedorlaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, Anrafel, rei de Siná, e Areoque, rei de Elazar. 4 reis contra 5. Ora, Vale do Sidim estava cheio de poços de betume, e quando os reis de Sodoma e Gomorra fugiram, caíram nesses poços, mas os sobreviventes fugiram para os montes. Os 4 reis saquearam Sodoma e Gomorra, levando todos os seus bens e mantimentos. Levaram também Ló, sobrinho de Abrão, e seus bens, visto que ele morava em Sodoma. Um homem que escapava veio e relatou tudo a Abrão, o hebreu. Abrão vivia perto dos carvalhos de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, aliados de Abrão. Quando Abrão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, convocou 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e perseguiu os inimigos até Dan. Atacou-os durante a noite em grupos e os derrotou, perseguindo-os até Obá, ao norte de Damasco. Recuperou todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló, com tudo o que possuía, inclusive as mulheres e o restante das pessoas. Quando Abrão voltava, após derrotar Kedorlaomer e os reis aliados a ele, o rei de Sodoma foi a seu encontro no vale de Savé, isto é, o vale do rei. Então, Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: Abrão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os seus inimigos em suas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. O rei de Sodoma disse a Abrão: Dê-me as pessoas e fique com os bens para você. Mas Abrão respondeu ao rei de Sodoma: De mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, juro que não aceitarei nada do que lhe pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que você jamais venha a dizer: enriqueci Abrão. Nada aceitarei, a não ser os que meus servos comeram e a parte que pertence a Aner, Escol e Manre, que me acompanharam, que eles recebam a parte que lhes cabe. Amém. Amém. E Bora aí, pro resumo? vamos pro resumo. Esse capítulo, ele narra a primeira guerra registrada na Bíblia e mostra a importância da coragem e fé de Abraão diante da injustiça. 4 reis do Oriente, liderados por Kedorlaomer, guerrearam contra 5 reis das cidades das planícies, incluindo Sodoma e Gomorra. Os reis das planícies são derrotados e Ló, sobrinho de Abrão, é levado como prisioneiro junto com os seus bens. Ao saber do sequestro de Ló, Abrão reúne 318 homens de sua casa, persegue os invasores até o norte e os derrota com uma estratégia noturna. Ele recupera Ló, todos os bens e os demais cativos. E Abrão é recebido por 2 reis. Melquisedeque, que é rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, abençoa Abrão e recebe dele o dízimo de tudo.
O rei de Sodoma oferece a Abrão os bens resgatados, mas Abrão recusa qualquer recompensa, para que ninguém diga que foi enriquecido por homens, mas apenas por Deus. Amém, né? Que Amém. legal. Muito interessante esse capítulo. Qual é a imagem que a gente pode Vamos para a gerar imagem dele? de hoje. Bora lá. Olha, Abraão reunindo aí os 318 homens para guerrear e trazer, resgatar, né, o Ló, Uhum. seu sobrinho. Sensacional essa imagem. Sensacional. Cinematográfica, na verdade, essa imagem, né? Muito bonito. E aí, meu bem, o que salta ali os olhos nesse capítulo? Ah, eu acho que são muitos aprendizados. Inclusive, tem uns aprendizados, né? Hum, Tem um aprendizado que eu acho muito legal. Ah, Tabi. O quanto Abrão, o quanto é legal você ter alguém que se importa contigo, né? uhum. Olha, É, interessante isso isso. foi muito interessante, assim, Abrão, ele entrou numa guerra que não era dele, para salvar o seu sobrinho Ló. E às vezes a gente não tem ninguém com quem contar na família, com os amigos, né? Você se vê no momento. Tem momentos que você passa assim na vida e você se vê sozinho e você se vê sem perspectivas nenhuma. Mas eu acho que a mensagem que fica aqui, que me salta muitos olhos, é que assim, embora você possa achar que você está sozinho nesses momentos, Deus está com você. E Ele sempre usa alguém para te resgatar, para te alcançar. Às vezes essa mensagem aqui que a gente está trazendo hoje de Gênesis 14 é uma mensagem assim que possa chegar ao teu coração e possa te confortar também, que você não está só. Embora em alguns momentos a gente ache que está, né? Uhum. Porque, enfim, são tantos atropelos, tantos momentos desafiadores. E eu acredito que Ló talvez tenha se achado nesse momento, né? Sozinho, ele, né, foi levado cativo, mas Deus usou Abrão para resgatá-lo, né? E que No meio de uma bom guerra, né? no meio de uma guerra e justamente para mostrar o quanto Deus ele também se importava com ele, né? Ele estava com ele. Então, certo que deu tudo certo. Então, isso me chamou muita atenção. E para Uhum. você? Não, novamente que eu não entendi muito o capítulo, né, no Uhum. sentido de porque são tantos nomes complexos, né? Desafiador até para falar, Muito, né? foi bem difícil fazer a leitura dele, mas eu acho que esse ponto que você trouxe é extremamente, como é que eu posso dizer? Ele é confortante, né? E o quanto é difícil também hoje a gente conhecer, eu acho que aqui o ponto que me salta muitos olhos é você ter essa pessoa que se importa com você, sabe? Ter amizades verdadeiras, Uhum. ter dentro da tua família alguém que você possa de fato confiar, que você possa depositar, né, a tua confiança, Saber que a enfim. hora que eu precisar, a pessoa vai estar lá, né? A Bíblia fala que existem amigos mais chegados que irmãos, né? Então, e às vezes a gente tem mesmo amigos que Uhum. são até mais que Nós somos irmãos, um né? exemplo prático disso, não? Isso, e assim, e eu fico até me perguntando, nossa, será que se o nosso amigo, se o nosso irmão, enfim, tivesse passando por uma luta dessa, né, você estaria disposto a fazer isso? Uhum. Abrão estava disposto, claro que a Ló era da família dele, mas Abrão estava disposto a lutar, e ele podia perder e ser cativo, mas ele foi lá, então assim, o quanto esse amor também é impactante, né, o quanto ele se importa. E o quanto a gente precisa aprender também a se importar com o outro, porque às vezes a Uhum. gente olha só o nosso mundinho, né? É, e tem que lembrar também de uma coisa. Uma guerra é um negócio que você não sabe se você volta vivo. É, Então você está arriscando a sua vida para outra pessoa. E às vezes a gente não quer sequer ir na casa de outra pessoa, ver se a pessoa está bem. às vezes é uma mensagem, Às né? vezes é uma mensagem que a pessoa não quer nem responder que eu tô cansado, eu tô isso, aquilo. Aí o cara foi pra guerra, né? Para resgatar o sobrinho, né? Eu acho que realmente esse ponto que você trouxe, eu acho que é um ponto chave É. desse capítulo, Eu né? acho que a gente tem vivido dias que a gente tem olhado muito só para o nosso mundinho, né? Só as nossas Uhum. coisas importam. Os O outros, problema é maior do que o de todo mundo. os outros são os outros, né? Eu acho que é um ponto interessante que chama atenção, é um capítulo complexo, porque Uhum. narra a história de uma guerra. Mas mesmo assim, mesmo sendo complexo, esse ponto me chama muito a atenção. O quanto é importante a gente tirar um momento do dia que seja Uhum. para se importar com os nossos amigos, a nossa família, os nossos filhos, porque o dia a dia ele é maçante, né? São muitas Uhum. atividades, muitas tarefas, às vezes vinte e E quatro é muito horas não dá fácil a tempo. gente se perder nessa teia de compromissos e demandas, né?
seja de Isso. trabalho, de necessidade de saúde e tudo. E às vezes um bom dia faz muita diferença, né? Não é que a gente vai entrar em guerra para resgatar ninguém, né? Eu acho que não é esse cenário aqui, mas eu acho que o aprendizado fica de você se importar com o outro, né? Você ter empatia pelo outro, você se colocar às vezes no lugar, porque é muito fácil a gente julgar também, né? Ah, o outro tá passando por uma dificuldade e você só sabe julgar, julgar e oferecer a mão amiga, oferecer, às vezes tem que ser uma ajuda financeira, mas às vezes não é uma ajuda financeira. Às vezes é um abraço, um acalento, às vezes é marcar um meet, um café, sabe? Se importando com Às o vezes as outro. pessoas só querem falar. É, Ou às vezes as pessoas só querem ser ouvidas, né? e eu acho que isso é para tudo, seja para amizade, seja para relação de pai e filho, seja para relação de marido e mulher. Eu acho que é muito dentro desse contexto, né? De você não olhar apenas para o seu mundinho e olhar para as pessoas que estão à sua volta, né? Uhum, perfeito. Acho que Perfeito. sintetizou muito bem esse capítulo. E aí, o que que vocês acharam? Conta aí pra gente os nossos aprendizados, os aprendizados de vocês, né? Os nossos a gente já tá trazendo aqui com o sal dos olhos. Isso. Então, pessoal, até o próximo capítulo. É isso aí. Até É, mais, gente. Até tchau, tchau. Gênesis 15. Tchau.